E aí, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade, né, à nossa aula, na última aula nós nos encontramos no Zoom e falamos sobre a introdução da genética, né, as bases da genética, as teorias iniciais. E hoje a gente vai falar agora mais especificamente sobre os cromossomos e a hereditariedade. Nós já falamos sobre algumas características hereditárias, né, que nós herdamos, mas agora a gente vai ver como é que isso funciona. Vamos começar? Então, nós já falamos na última aula, né, sobre a existência dos gametas femininos e masculinos. O gameta feminino, o óvulo, ele foi descoberto em 1672. Já o gameta masculino, que é o espermatozoide, ele foi descoberto lá em 1675, um pouquinho depois que eles conseguiram, né, definir quais eram esses gametas e quais seriam as funções de cada um. Depois de muito estudo que se determinou que após a fecundação, ou que a fecundação teria o papel dos gametas na formação do indivíduo, e isso só aconteceu lá no século XIX. Então foi muito estudo, muito tempo, até você conseguir definir as bases da genética que você tem hoje, desde a formação do indivíduo até as características que esse indivíduo pode ter. Né? Então, esses óvulos, esses espermatozoides que nós conhecemos hoje, são as células que vão carregar essas informações que são transmitidas de uma geração a outra. Diferente das primeiras teorias que traziam informações totalmente diferentes dessa, né? Então, a gente precisou de muitos anos de estudos para definir esse processo, em que um gameta feminino e um gameta masculino se encontram para a fecundação e a partir daí a gente tem essa transmissão das características de uma geração para a outra. Então, atualmente se sabe hoje já que o gameta feminino e o gameta masculino contêm os cromossomos maternos e paternos, respectivamente. Esses cromossomos, eles são filamentos compactados e enovelados em forma de novelo, que são compostos de moléculas de DNA. Essas moléculas, elas estão associadas às proteínas, onde estão as instruções para o funcionamento de cada célula e as informações hereditárias. Então, é dentro desse cromossomo que vai estar as características das nossas gerações, né? Características que herdamos de pai e de mãe para a formação de um novo descendente. Bem, o material genético e hereditário dos seres vivos se encontra no DNA. DNA é sigla para ácido desoxirribonucleico. Esse DNA é onde a gente vai encontrar o material genético e hereditário dos seres vivos. E também onde a gente consegue determinar a formação e o funcionamento de um organismo. Se nós pegarmos um pedacinho desse DNA, um segmento, você vai verificar que ele pode determinar a produção de uma molécula específica de RNA, que são o que nós chamamos de gene. Já a maioria dessas moléculas, ela vai orientar o restante da produção de proteínas. Então, há ali uma divisão de trabalhos dentro desse DNA. Os genes, eles vão se localizar em regiões que são bem determinadas nos cromossomos. E esse gene, ele pode ter diferentes versões, como os alelos. Os alelos, eles não são idênticos. Então, cada alelo, ele vai poder condicionar, ele vai poder indicar uma variação de característica. Exemplo, ele vai poder condicionar se você vai poder ter cabelo liso ou cabelo crespo, cabelo ondulado. Ele vai poder determinar a cor da sua pele, ele vai poder determinar a cor dos olhos. Então, os alelos são responsáveis por condicionar essas variações nas características dos seres vivos. Tudo bem, pessoal? Então, essa aqui foi só uma introdução rápida sobre cromossomos, como eles estão divididos, o que pode indicar essas características, e na próxima aula a gente continua aprofundando esse conteúdo. Belezinha? Qualquer dúvida é só me procurar. Até a próxima aula.